Vamos falar sobre descanso da mente. A gente vive tão acelerado, resolvendo mil coisas ao mesmo tempo, sempre cheios de compromissos, e o que acontece? A gente acaba convivendo com uma sensação de inquietação mental. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Elisa Maria Pereira, que já está aqui com a gente. Elisa, seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço, viu, pelo convite, viu? É muita alegria estar aqui novamente, viu? Doutora, a gente queria saber essa impressão de que a mente nunca descansa, né? Acontece mesmo? É por causa da correria do dia a dia? O que acontece? Então, nos dias de hoje, muitas pessoas acabam enfrentando esta realidade, né? Porque, veja, há muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações, né? Então você quer estar conectado o tempo todo, essa super exigência, né, conosco mesmo, de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e isso tudo afeta assim a nossa mente. Então fica uma mente inquieta, uma mente sempre pensante, né? Aqueles pensamentos intensos. Mas até um certo ponto é normal que nós pensemos, né? Tem esse pensamento, a gente tem que pensar, né? É o nosso racional, então tem que pensar. Mas tem um limite para isso, né? O limite que começa a afetar. Quando começa a afetar a sua vida, a sua qualidade de vida, aí sim tem que ficar alerta. Como que a gente percebe que está chegando nesse limite? Tem alguns sintomas do corpo? Sim, o corpo mesmo, ele vai falar. Né? Então, observar o corpo, observar se a pessoa está mais irritada, por exemplo, uma certa irritação constante. Um sinal muito importante é a insônia. A insônia, porque a pessoa que está com a mente acelerada, né? Ela vai estar acelerada também na hora de dormir. Então, ela não consegue descansar. Então, é um outro sintoma que aparece na ansiedade. Às vezes, tremores, né? Às vezes, palpitações. Tem gente que vai para o pronto atendimento pensando que é algum problema de coração, né? Cardíaco, e é uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Quando a pálpebra fica saltando também é? Sim. Ou seja, a pessoa, ela tem tantos compromissos, ela tem tantos pensamentos, a mente não descansa e começa a refletir no corpo. Começa a causar problemas de saúde mesmo. Sim, e aí atrapalha nos relacionamentos também. Então, o que acontece? A mente, ela entra no modo alerta. Né? Devido a acelerar esses pensamentos, a mente entra num modo que ela quer, é como se ela tivesse a qualquer momento ela pudesse morrer. Né? Então ela entra no estado em alerta, o tempo todo ela está ligada, ela antecipa situações também, ela fica tentando o tempo todo antecipar aquilo que vai acontecer, como se um modo de prevenção, né, para se prevenir sobre algo que vai acontecer, né, daqui a um ano, por exemplo, né? Que ela fica antecipando. Então são pensamentos repetitivos quando, né, quando a gente vê que há um prejuízo já, são pensamentos repetitivos, intensos. É que você vê que acaba prejudicando a pessoa, né? Como eu falei, um pouco de ansiedade é normal, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, uma prova, você pode sentir ansiedade. Quando você vai resolver um problema, até uma apresentação em público, é normal um pouco de ansiedade. Mas quando aquilo, né, é constante, sabe? E tem outro detalhe também, quando há um estímulo externo,
né? É uma ansiedade normal. Tá. Agora, quando não há nada acontecendo... Começa a pensar. Aí é que está o problema. É aí que está o problema, né? Não tem nenhum estímulo externo acontecendo, mas a pessoa está lá e está ansiosa, está se sentindo ansiosa, está tendo, né, falta de ar. Uhum. Então, aí precisa recorrer a um profissional, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, né? Não é todas as pessoas que necessitam de medicação, mas às vezes é necessário. Se for muito intenso, estiver atrapalhando muito a qualidade de vida da pessoa, aí é necessário. Ou seja, a mente não descansa, fica pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, né? É isso que acontece. E aí pode desencadear a ansiedade. A pessoa que não era ansiosa acaba ficando ansiosa, é isso? Pode também. Tem pessoas que já têm uma predisposição genética na família. A família inteira tem ansiedade, né? Então, tem uma predisposição. Mas se ela também começa a ter, né, um estresse exagerado, né? Se a vida dela é uma vida extremamente estressante o tempo todo, se ela não tem pausa. Estresse também nós vamos passar um pouco, mas é quando você não tem aquela pausa. Porque na pausa o organismo se autorregula. Então aquilo que é uma ansiedade, você pausou. É importante essa pausa, seu organismo, é muito importante a pausa. Pausa no dia a dia. Às vezes você faz uma respiração que seja 5 minutinhos, dá toda uma diferença assim na qualidade de vida. Eu trabalho muito com respiração e a respiração é que regula muito da ansiedade, né? Porque quando estamos mais ansiosos, há sim um movimento mais ofegante. Então é importante fazer essas pausas quantas vezes por dia? Pode fazer o momento que tiver tempo, um tempinho pode fazer. Aí a gente vai falar que não tem tempo. Não tem tempo, né? Mas eu falo, olha, é 5 minutinhos. Ou quando você percebe que teu organismo já tem está sentindo um certo esgotamento. Por exemplo, você dormiu, o outro dia, dormiu às 8 horas, mas no outro dia você ainda está cansado. Isso é um outro sinal que não está conseguindo fazer alguma coisa errada. Este relaxamento, esta autorregulação do organismo, então precisa cuidar. Porque aí chega num ponto que precisa da medicação, que a pessoa não consegue. Porque você fala para a pessoa, relaxa, né? Não consegue relaxar. Ai, mas o pensamento volta. Nós precisamos fazer para essa pessoa até uma psicoeducação, né? Ela vai entendendo que aqueles pensamentos lá, muitas vezes não são reais, são pensamentos repetitivos, antecipatórios, que acabam apavorando ela e não são reais. Por isso é importante já ficar atento logo no início, para ver se está com algum problema ou não, para ver, né, se realmente está com início de ansiedade, né, doutora? Sim. Agora, a senhora falou dessa pausa, né, de 5 minutos. É muito difícil a gente parar 5 minutos e não pensar em nada. Então, como que dá uma dica para as pessoas que estão em casa, como fazer essa pausa e não pensar? Pensa em quê para conseguir relaxar? Pensa no mar? Pensa na praia? Pois é, todo mundo fala a mesma coisa. Eu não consigo, né? Mas uma dica é perceber o corpo, que aí você desfoca da mente e vai para o corpo. Como você está respirando, né? Como você está se sentindo, se há uma tensão corporal. Então, eu volto sempre a atenção para o corpo. Aí você desfoca da atenção do pensamento. Você foca na atenção do próprio corpo. Pensa na respiração. Na respiração, vai prestar atenção. Aí você vai tirar aquela atenção do pensamento e você vai trazer para o corpo. Então é muito importante a respiração, dar toda uma regulação no organismo, que ela pode ir aí lidando com todas as situações que vem no dia a dia, né? Que vem cobrança, né? Vem todo estresse,
o dia a dia, milhões de situações para você resolver, então precisa sim ter essa pausa. Pode pausar também com algo que você gosta, por exemplo, um cafezinho, né? Eu preciso desse tempinho para mim dar aquela relaxada. Então, cada um tem uma forma de relaxar diferente, né? Então, talvez usa até um filme, às vezes, porque aí desfoca daqueles pensamentos repetitivos e você foca em algo, um livro também já importante, ajuda bastante, né? O contato com a natureza. Uma caminhada, sem o celular na mão. Sim, o exercício físico é outra Se for uma coisa. caminhada com música, tudo bem? Também, se isso te relaxar, tá, né? Porque como e se for com podcast, daí acho que não relaxa tanto, né? Porque aí fica absorvendo. Não, mas aí a sua atenção, se for algo que tá te causando um bem-estar, é perceber assim, ou tá te deixando mais tenso, né? Um jornal que vai te, né, trazer muitas informações que são mais estressantes, ou são informações que estão causando no seu organismo um relaxamento. Isso é importante de perceber. Assistir ao nosso programa. Assistir ao programa da FT. Agora, doutora, muitos pensamentos acaba cansando a mente, né? Mas para a gente diferenciar o problema da ansiedade, é porque na ansiedade são pensamentos normalmente negativos, né? Essa é a diferença dos pensamentos normais e dos pensamentos da ansiedade? Sim, são pensamentos repetitivos, né, que ficam e muitas vezes negativos. Você antecipa, mas sempre pensando em algo que vai acontecer de ruim. Eu falo, as pessoas não antecipam pensando em algo bom, né? Vai acontecer algo de ruim. Então fica antecipando esse trabalho, né, na terapia que nós fazemos de trocar esse pensamento, né? Sempre eu falo assim, outra dica é assim, como você pensou, pensa ao contrário daquilo. E aí você vai treinando a mente. Mas a minha mente volta, mas precisa de treino. É fazer várias vezes. Então, toda vez que aquele pensamento ruim ou que te causa ansiedade vier, aí troca pelo contrário, por algo positivo. Né? A gente vai trocando o negativo para o positivo. É um trabalho diário, né? É um trabalho diário, é um treinamento. Por isso que quando se começa com alguns sintomas, já cuidar de si, né? Cuidar do bem-estar. Às vezes você tem a oportunidade de ir em algum lugar que faz você pausar, né? Então vai em algum lugar para quem tem essas oportunidades. Se não, um simples exercício de relaxamento ajuda muito. Alguns gostam de fazer meditação, né? Outros, principalmente quem tem um pensamento acelerado, que a gente fala o síndrome do pensamento acelerado, às vezes não consegue fazer meditação. Então, é melhor que faça um exercício, vai pro corpo, faça alguma outra coisa que relaxe. Se conseguir parar 5 minutos no dia, já ajuda? Já ou é melhor ajuda. 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite? Se for 3 vezes ao dia, é perfeito. Melhor, mas é difícil, né? Perfeito, perfeito. Ou buscar uma atividade, né, que faça bem. Às vezes tem pessoas que falam assim pra mim, se eu der uma relaxada, se eu der uma deitada, né, de 5 minutos, eu já levanto diferente. Então, né? Agora a gente está pensando, né, principalmente nos adultos, rotina de trabalho, de estudos, família, né, aquele monte de preocupações que a gente tem durante o dia, os adultos. Mas criança também sofre com isso, né, doutora? Muito, muito. Cada vez mais as crianças têm apresentado ansiedade, né? Cada vez mais. E às vezes é até pior, ou não? Do adulto? Então, depende muito. Às vezes porque a criança, ela não consegue expressar, né? Mas sim o comportamento dela. Aí você vê que aquela criança super agitada, aquela criança que não consegue nem parar para comer, por exemplo. Sim. E ela não dorme bem, então ela mostra no comportamento, mas ela não consegue falar muito,
daquilo, né, que está acontecendo com ela ainda, dar nome aos sentimentos, e aí o adulto já consegue mais, né? É difícil fazer uma criança parar 5 minutos para relaxar. Ah, sim. Aí a criança tem outras formas, né, dela poder, porque ela em si ela já tem uma autorregulação. Quando ela apresenta uma ansiedade que ela não está conseguindo se autorregular, é que realmente afetou, né? Tudo já está afetando muito, aí às vezes até precisa dar medicação mesmo na criança, dependendo, não é todas as crianças, né? Dependendo de que nível. Ou eu falo muito assim, para minha neta, eu tenho minha neta, eu falo, ó, vai assoprando, né? Para dar aquela calma. Então você vai ajudando a criança, só assopra a florzinha, né? Você vai ajudando ela de outras formas e ela vai aprender, ela já fala depois, né? Eu vou soprar, né? Vou relaxar. Então vai aos pouquinhos, ela relaxa brincando, a criança, né? E as telas causa muita ansiedade, né? É importante a gente falar isso porque a gente pensa, criança não tem problema, por que essa criança está estressada, está ansiosa, ela não tem problema, mas tem como também, tem, né? Outra coisa é que ela absorve muito dos adultos. Ela absorve o que acontece na casa. Então, se é uma casa, né, mais agitada, com certeza ela vai sentir também, né? Ela absorve tudo, né? Por que que ela tá assim? Então precisa descobrir a raiz da ansiedade. O que tá trazendo, às vezes também uma separação, até uma escolinha começar agora, né? Começaram a voltar às aulas, causa ansiedade na criança, né? Essa ansiedade da separação são ansiedades diferentes do adulto, né? Tem coisas parecidas, mas tem muitas coisas que você fala, mas não precisa você sentir isso. Mas a criança, para ela, é muito importante. Agora, doutora, qual que é a relação entre ansiedade e depressão? A que ponto que chega a depressão? Então, quem tem depressão também pode ter ansiedade, né? E também, né, pode acontecer os dois. Numa pessoa pode ter tanto a depressão como a ansiedade, porque também a pessoa que está deprimida, às vezes se sente ansiosa, né? Às vezes não, aí precisa ter um diagnóstico para verificar o que realmente está prejudicando essa pessoa, né? Para dar, né, o psiquiatra medicar para uma ansiedade ou para uma depressão, porque a depressão é a falta de prazer. Ela tem a ver com falta de prazer, ela não tem prazer em nada que ela vai fazer, né? A ansiedade já são esses pensamentos antecipatórios, intensos, repetitivos, a gente né? tá pensando, eu não tenho prazer em nada, eu não vou ter prazer em nada. Aí já então pode acontecer de ter as duas coisas. Ou não. Então são duas coisas assim diferentes, mas que pode vir a ter, né, as duas coisas, né? Então, para a gente encerrar, doutora, vamos falar para o pessoal quando que eles devem ter atenção para procurar uma ajuda, né? Quando que esses pensamentos repetitivos, né, esse cansaço mental pode ser prejudicial e quando que essa pessoa tem que procurar ajuda? Sim, no momento que prejudicar o seu dia a dia, no momento que aquilo você vê que está afetando no trabalho, né? A pessoa já se sente muito desgastada, né? Há um desgaste que não é de um dia só. Tô cansada hoje, mas é um desgaste contínuo. Aí, de repente, fica irritada, do nada, né? Tá apresentando muita irritabilidade, né? E muito importante a insônia. A insônia tá falando muito. Sono é importante. Porque aí, ou a pessoa também dorme, mas acorda às 3 da manhã, sabe? Então, ou vai acordando ao longo, quer dizer, ela não tá conseguindo dar aquele ponto que o sono precisa entrar, porque ela tá em estado de alerta. Então, é importante esses sintomas, as palpitações, né? Ou perceber também a sua respiração sempre acelerada.
comportamentos também, né? Quando a pessoa fala muito rápido o tempo todo, né? E ela tá se sentindo cansada e ela fala desse cansaço. Então, poder procurar uma ajuda, diagnosticar corretamente. Tá ótimo, doutora. Obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista.